Isto parece caos. Uma explosão de raiva pública. Um levantamento espontâneo. Mas e se vos disséssemos que por detrás deste caos há quase sempre um guião? Um manual psicológico desenhado para fabricar indignação e orquestrar um resultado específico. Nos próximos 12 minutos, vamos desvendar as táticas passo a passo usadas para transformar a raiva pública numa arma. Esta é a arte sombria da manipulação de massas, e estão prestes a descobrir como funciona. Primeiro passo: identificar as falhas. Todas as sociedades as têm: tensões, queixas e divisões pré-existentes. Desigualdade econômica, corrupção política, tensões étnicas ou uma profunda perda de confiança nas instituições. Os manipuladores não criam estes problemas do nada. São como arqueólogos da raiva. Identificam as fraturas mais profundas e dolorosas de uma sociedade. Usam dados. Analisam tendências nas redes sociais para identificar os problemas que geram as reações mais fortes e viscerais. Procuram uma faísca. Segundo passo: tomar o controle da narrativa. Na guerra da informação moderna, a verdade é a primeira vítima. Quando uma faísca se acende, um evento controverso, um protesto, um vídeo viral, cria-se um vazio narrativo. O primeiro a preencher esse vazio com uma história convincente, ganha. O objetivo não é reportar os factos, é enquadrar o evento de forma instantânea e irrevogável. É uma corrida contra o tempo, um ataque preventivo à percepção pública. Antes que os jornalistas consigam verificar as fontes, ou que os analistas possam dar contexto, a versão da realidade do propagandista já deve estar a espalhar-se como fogo, definindo os termos de todo o debate. Esta resposta rápida é executada por uma campanha de desinformação meticulosamente coordenada. Um ataque triplo à complexidade, empatia e consenso. Primeiro, eles simplificam. O mundo é confuso e cheio de nuances, o que cria dissonância cognitiva e desconforto. Os propagandistas exploram isso, oferecendo uma história simples e fácil de digerir. Eles reduzem conflitos geopolíticos complexos, questões sociais intrincadas ou casos jurídicos multifacetados a uma escolha binária e brutal. Nós contra eles, o bem contra o mal, o patriota contra o traidor. Esta clareza fabricada é sedutora. Proporciona uma sensação de certeza num mundo caótico, dando ao público a sensação de estar informado e moralmente correto, sem o peso do pensamento crítico. Quanto mais simples a mensagem, mais rápido viaja e mais profundamente se enraiza. Segundo, eles diabolizam. Uma vez estabelecido o enquadramento nós contra eles, o eles deve ser transformado numa caricatura monstruosa. Não se trata apenas de discordância, trata-se de desumanização. A oposição não é retratada como pessoas com opiniões diferentes, mas como uma ameaça existencial. Vermes, invasores, demônios ou fantoches de uma cabala sombria. Esta tática é projetada para anular a empatia e acionar os nossos medos tribais mais primitivos. Ao apresentar o outro lado como fundamentalmente mau ou sub-humano, qualquer ação tomada contra eles, por mais extrema que seja, pode ser justificada. É uma licença para o ódio. Terceiro, eles amplificam. Uma narrativa, por mais simplista ou ignóbil que seja, não serve de nada se ninguém a ouvir. É aqui que a maquinaria da propaganda moderna entra em ação. Exércitos de bots e legiões de contas falsas são ativados nas plataformas de redes sociais. Eles trabalham em conjunto para impulsionar a narrativa escolhida, inundando hashtags, secções de comentários e fóruns. Isto é conhecido como astroturfing, criar a ilusão de um movimento popular e generalizado. O objetivo é manipular os algoritmos das plataformas, forçando a história para as secções de tendências e para os feeds de notícias de milhões de pessoas. Isso cria um poderoso efeito dominó, dando a impressão de um esmagador consenso público. O efeito cumulativo desta estratégia é a criação da ilusão da verdade. Os psicólogos sabem há muito tempo que a repetição é uma ferramenta poderosa de persuasão. Quando se depara com a mesma história, os mesmos argumentos,
vindo do que parecem ser milhares de fontes diferentes, o seu cérebro começa a confundir familiaridade com exatidão. A exposição constante contorna as suas faculdades de pensamento crítico. É um atalho cognitivo. A narrativa parece verdadeira simplesmente porque a ouviu tantas vezes. Esta realidade fabricada enraiza-se profundamente, tornando incrivelmente difícil para os factos reais ou provas contrárias penetrarem. A mentira, repetida 1000 vezes, tornou-se a sua verdade. Terceiro passo: armar a emoção. A lógica é inimiga da manipulação. O manual baseia-se inteiramente em emoções de alta excitação, indignação, medo e ódio. Um debate calmo e racional não leva as pessoas para a rua, mas uma raiva visceral, sim. O conteúdo manipulador é feito para nos fazer sentir, não pensar. Desvia a nossa amígdala, o centro do medo no nosso cérebro. A última parte deste passo é a escalada. Manifestações pacíficas são inúteis para estes manipuladores. Eles precisam de caos. Isto é muitas vezes feito inserindo agentes provocadores ou direcionando a raiva online para alvos específicos e voláteis. Quarto passo: acionar o gatilho. O sistema é agora um barril de pólvora, saturado de medo e raiva. Mas não vai explodir sozinho. É preciso um catalisador, um ponto de ignição cuidadosamente orquestrado. Não é um ato de violência aleatório, é uma performance teatral calculada, concebida para um impacto emocional máximo. Pode ser um confronto encenado, uma marcha de alto perfil, deliberadamente encaminhada para provocar uma reação, ou mesmo um evento de falsa bandeira atribuído à oposição. O essencial é que pareça autêntico, uma erupção espontânea de fúria legítima. É o fósforo aceso, atirado não apenas na gasolina, mas num barril de pólvora psicológico meticulosamente preparado. E, uma vez que o caos começa, o plano de jogo muda imediatamente para o que os iniciados chamam de queimada controlada. A explosão inicial é apenas o começo. A verdadeira arte é manter o fogo aceso sem deixar que ele consuma todo o palco. O objetivo não é mais a persuasão, é a exaustão. A violência é cuidadosamente selecionada e direcionada, fornecendo um fluxo constante de imagens chocantes para dominar o ciclo mediático. Isso serve a um duplo propósito: abafa completamente as queixas originais e legítimas do movimento, e esgota todas as partes envolvidas. As forças da ordem ficam sobrecarregadas, os seus recursos e moral esgotados. A oposição autêntica é forçada a ficar na defensiva, manchada pela sua associação com a violência e emocionalmente exausta pelo conflito incessante. Todo este inferno é gerido a partir de um centro de comando digital, em tempo real. Operadores, auxiliados pela IA, monitorizam o fluxo de informação e emoção como traders a observar o mercado. A energia está a diminuir? Disseminem novas desinformações. Uma história de brutalidade fabricada. Uma contranarrativa está a ganhar terreno? Designem novos alvos online e libertem botnets para os desacreditar e assediar. A energia da multidão é uma arma, canalizada com precisão cirúrgica. Porque o caos nas ruas nunca é o verdadeiro objetivo. É o fumo, a grande distração, por trás da qual o verdadeiro propósito é discretamente alcançado. Uma lei é aprovada, um rival é neutralizado, ou um novo nível de controle estatal é justificado. O público, hipnotizado pelas chamas, nunca chega a ver o verdadeiro prêmio ser roubado. Então, qual é o verdadeiro objetivo? Quase nunca é o motim em si. O caos é uma cortina de fumo. Enquanto os olhos estão fixos no fogo nas ruas, a verdadeira ação acontece nas sombras. Sob o manto da crise, poderes de emergência são invocados, leis de vigilância são aprovadas. Uma fação política pode usar a confusão para se apresentar como salvadores, os únicos capazes de trazer estabilidade. Uma estabilidade que eles próprios orquestraram a sua ausência. Ou o objetivo é econômico. Um motim para a produção. O pânico bolsista que se segue permite que aqueles que estão por dentro vendam ações a descoberto, comprem ativos desvalorizados e consolidem a sua riqueza. A devastação para milhões torna-se uma bênção para poucos,
Um protesto pacífico pode ser instantaneamente desacreditado. Basta alguns agentes infiltrados, algumas pedras atiradas, e a narrativa mediática muda. O movimento já não é sobre justiça, é rotulado como perigoso, neutralizando assim uma ameaça. O motim não é o objetivo, é a ferramenta. A raiva genuína do público é apenas o combustível. É um incêndio criminoso social. Os manipuladores não criam as tensões sociais. Elas já existem. Eles apenas acendem a faísca, a desinformação perfeitamente sincronizada, o gatilho da indignação amplificado por algoritmo, e depois recuam enquanto a raiva autêntica reduz tudo a cinzas. Nas cinzas, eles constroem a sua nova ordem. Então, como se armar? O primeiro passo é a consciência. Não se trata de cinismo, trata-se de consciência crítica, passar de um consumidor passivo de informação para um inquiridor ativo da mesma. Agora que conhece o manual, pode vê-lo em ação. Os padrões são constantes. A amplificação repentina de uma história divisiva. O uso de linguagem emocionalmente carregada, mas desprovida de factos. A criação incessante de uma narrativa nós contra eles. Uma vez que reconhece esta arquitetura de manipulação, não pode ser um peão involuntário. Precisa de se armar com 4 táticas-chave. Primeiro, audite a sua raiva. A raiva anula o pensamento racional, e os algoritmos exploram isso. Quando sente aquela onda imediata de indignação perante uma manchete, pare. Esse sentimento é um sinal. Está a ser alvo. Faça as perguntas difíceis. Por que estou a ver isto agora? Quem beneficia com esta divisão? A sua raiva tornou-se uma mercadoria. Ao auditá-la, recupera a sua soberania emocional. Segundo, procure as fontes primárias. Cada reportagem é uma interpretação. Eles constroem a narrativa para si. Procurar a fonte primária é remover essas camadas. Não se limite a ler o artigo sobre um novo projeto de lei. Encontre o projeto de lei em si e leia o texto. Não veja apenas a reportagem editada. Encontre o vídeo completo, sem edições. Isso exige esforço, mas é a diferença entre ser-lhe dito o que pensar e aprender a pensar. Terceiro, quebre a câmara de eco. Uma câmara de eco é uma prisão confortável que confirma os seus preconceitos e faz com que o outro lado pareça monstruoso. É aqui que a manipulação prospera. Para sair dela, procure ativamente as vozes mais inteligentes com as quais discorda. Não os trolls, mas os críticos ponderados. O objetivo não é mudar de ideias, mas compreender as deles. Este ato de empatia intelectual é um poderoso escudo contra a propaganda. E finalmente, número 4. Abrande. O mundo digital é concebido para a velocidade. O maior aliado do manipulador é a sua reação instintiva. O ato de resistência mais poderoso é pausar. Antes de clicar em partilhar, respire. Abra um novo separador. Verifique. Este ato simples é uma firewall. Ele separa a reação bruta da resposta ponderada. É o momento em que recupera o controle. Na era da imediatidade fabricada, a lentidão é um superpoder. A melhor defesa contra a manipulação de massas é uma população que não é facilmente manipulável. É o pensamento crítico. Não seja um peão no tabuleiro de xadrez de outra pessoa. Se isto abriu os seus olhos, partilhe este vídeo. A melhor forma de desmantelar uma estratégia secreta é garantir que todos tenham uma cópia. Obrigado por assistir.